Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Ó, vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Trecho do tema 2 do Livro do Céu, volume 3, capítulos 2 e 3. Novembro 3 de 1899. Jesus, entretenimento com Luísa. Essa manhã, meu amável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma, dentro de uma igreja, e desapareceu. E eu fiquei sozinha. Então, aí é fora do normal, né? Da nossa normalidade, né? Que ele usa, tem essa, esses atos com ela, né? E ele levou-a para uma igreja e deixou ela sozinha. Agora, encontrando-me diante da presença do Santíssimo Sacramento, fiz a minha habitual adoração. Mas, enquanto fazia isso, parecia que me tinha virado todos os olhos para ver se podia descobrir o meu doce Jesus. Então ela estava, o Santíssimo Sacramento estava ali e ela estava em adoração normalmente, né? Normalmente. Mas ao mesmo tempo é alguma coisa que não é natural, né? É fora da natureza nossa, humana. Então, e mesmo assim ela estava procurando Jesus, né? Jesus físico, né? E, e não encontrava ele, né? E enquanto estava nisso, vi-o sobre o altar, como criança, que me chamava com sua graciosa mãozinha. Olha que lindo. Quem pode dizer o meu contentamento? Eu imagino, né? Que só de imaginar, meu coração já encheu de alegria, né? De vê-lo. Voei e ele, de vê-lo estendendo a mãozinha, é lindo demais, né? Voei e ele, e sem pensar em outra coisa, o apertei em meus braços e beijei. Mas no momento de fazer isso, tomou um aspecto sério e mostrava que não lhe agradava meus beijos e começou a me rejeitar. Luísa, como ela está aberta a Jesus, ela quer ele de todo jeito, né? Então, a hora que ela viu que era ele, ela correu para ele, né? E já começou a abraçar e beijar, ainda mais que era pequenino, é a coisa mais linda do mundo, ainda mais estendendo as mãozinhas para ela, chamando, né? Aí ele começou a rejeitá-la, né? Mas eu, não levando em conta isso, continuei e lhe disse: Meu querido, belo, no outro dia você quis desabafar comigo com beijos e abraços, e eu te dei toda a liberdade. Hoje quero que você desabafa também. E ó, hoje quero com você desabafar também eu. Ah, tá. Então ela está reivindicando a vez dela, né?
agora sou eu. Me dê a liberdade. Ela pediu a liberdade para desabafar também com ele, que antes foi ele, né? Agora ela quer ser ela. Mas ele continuava me rejeitando e, vendo que eu não cessava, desapareceu. Então ele estava a rejeitando e ela continuando, né? Continuando. E ele então desapareceu. Quem pode dizer o quão mortificada e pensativa fiquei ao me encontrar em mim mesma? Aí ela não entendeu a, a, a postura de Jesus nesse momento, né? Ela não conseguiu entender. Mas depois de um pouco, voltou e eu lhe pedi perdão por minha impertinência. Me perdoou quando ele desabafou comigo e, enquanto me beijava, me disse: Amada de meu coração, minha divindade habita em ti habitualmente. Então, com toda essa cena, o que Jesus quis transmitir para ela e para nós? Que ele habita em nós, sempre, sempre. Não tem circunstâncias, né? Não tem lugares, não tem nada, não tem hora de dormir, hora de acordar, não tem nada, hora de comer, do trabalho. Ele habita em nós, né? Habitualmente, sempre. E à medida que tu vais inventando novas coisas para me deleitar comigo, assim eu, para estar a par, uso novos modos para fazer você se deleitar comigo. Então, ele está dizendo que ela procura maneiras, né, de deleitar-se com ele, né? Mas ele também procura. Então, o que ele quer dizer com isso? Que eles são um só, como nós. Somos um só com Jesus. Em todo tempo, em todo lugar. Não existe hora nem lugar, né? Ali eles estavam em frente do Santíssimo Sacramento, mas não precisa ser lá no Santíssimo Sacramento. Em qualquer lugar nós podemos estar com Jesus, habitualmente, ele diz, em todo lugar, em todo lugar. Com isso eu entendi que era uma brincadeira de Jesus que queria fazer. Então, Jesus não faz nada por nada. Não, ele não faz nada por nada. Ele tem sempre sentido aquilo que ele traz, né? E aqui o que ele trouxe mais forte é isso. Não, eu não estou só no Santíssimo Sacramento. Não marca a hora comigo para ir estar comigo, né? Esteja comigo habitualmente, sempre, sempre, em todo momento da sua vida. Que seja assim, né? Amém. 3/3, novembro 4 de 1999. Efeitos diferentes entre a presença de Jesus e a do demônio. Então, aqui ele vai mostrar qual é a diferença da gente estar com ele e do outro vir perturbar-nos. Como esta manhã o bendito Jesus não vinha, o demônio tratava de tomar seu aspecto e fazer-se ver, mas eu não advertido os habituais efeitos, comecei a duvidar e persegui-me com a cruz. Primeiro eu e depois a ele. E o demônio, vendo-se perseguido, tremia. Imediatamente o rejeitei de mim, sem olhar para ele. Aí Jesus fez essa brincadeira aqui também com ela, né? Permitiu que o demônio viesse
para que ele pudesse explicar a diferença que há entre a presença dele e a influência do demônio, né, que possa ter na nossa vida. E então, e ela soube, né? Soube expulsar ele da vida dela com a cruz, né? A cruz, ele teme a cruz. E ele fugiu, né? Fugiu perante a cruz poderosa. Bom dia. Bom dia. Eu já vou lá, tá? Aí, pouco depois, veio o meu amado Jesus e, temendo que fosse outra vez o espírito maligno, tratava de rejaçá-lo e invocar a ajuda de Jesus e da Rainha Mãe. Mas ele, para assegurar-me que não era o demônio, me disse. Então, ele quer mostrar aqui, muito importante isso, a diferença de estar com ele e deixar que o outro tenha alguma influência em nós. Minha filha, para te assegurar-se, para assegurar se sou eu ou não sou eu, a tua atenção deve estar nos efeitos internos. Se movem a virtude ou o vício, já que, como minha natureza é virtude, de nenhuma outra eu faço herdeiros dos meus filhos. Ah, olha aí. Então, ele está querendo nos assegurar, né, que quem está conosco é ele com as suas virtudes ou é o outro com os vícios, né? E, e os efeitos, né? Os efeitos são muito diferentes. Os efeitos da natureza divina e com a natureza do outro, né? Já que como a minha natureza é virtude, de nenhum outro eu faço herdeiros de meus filhos. Mas o que dá vício? Mas o que dá vício? Vamos ver aqui de novo. Minha filha, para te assegurar, se sou eu ou não sou eu, tua atenção deve estar nos efeitos internos. Então, aqui é que está a dica, né? Se há perturbação, não é Jesus. Jesus não nos perturba, né? E se movem o efeito ou vício, já que com a minha natureza é virtude, de nenhuma outra eu faço herdeiros dos meus filhos. Então ele não passa para os filhos nada que não seja virtude. Ele não nos dá nada que não seja virtude, mas do que da virtude. Isso você pode compreender também na natureza humana, que, sendo carne, acontece que se tem alguma chaga. A carne se muda em pus, e se pode dizer que não é mais carne. Assim, a minha natureza, se minimamente pudesse reter em si a sombra do vício, cessaria de ser aquele Deus que é e que não pode acontecer jamais. Então, a diferença, ele está dizendo aqui que a diferença é grande entre ele, a presença dele que traz virtudes, e a presença do outro que traz chagas, né? E, e traz pus ainda, quer dizer, traz sofrimento, né? Dor e coisa feia e estragada, né?
tudo estragado. Então, não é ele. Ele só traz virtudes, alegria, paz, confiança, né? Confiança na presença dele. E o outro traz perturbação, né? Essa é a grande diferença. Por isso, ele está dando aqui esses ensinamentos para que fique bem claro, né? Quem nós deixamos habitar em nós, né? Deus, a luz, ou a carne, o demônio, né? Então, é para se ficar bem atento às perguntas. Por que Jesus inicialmente rejeita os beijos de Luísa no capítulo 2, mas depois explica que era uma brincadeira? Então, ele rejeita que ele quer mostrar para ela que, na realidade, ele não está rejeitando ela. Ele está mostrando que ele está em todo lugar. Não está só ali na Eucaristia, no Santíssimo Sacramento. Não está ali na hora marcada. Está em todos os lugares. Não tem hora marcada com Jesus. É todo o tempo. Como isso reflete a natureza da relação entre a alma e o divino? Então, e Deus está disponível para nós todo o tempo. Basta que nós o queiramos. Qual é o significado de, da comparação feita por Jesus entre a carne que se transforma em pus e a impossibilidade de sua natureza divina aceitar o vício? Porque ele não é vício, né? Ele é virtude, né? O vício é o outro, é o da carne, né? E ele é virtude. Ele não pode se misturar. Como a experiência de Luísa com o demônio no capítulo 3 ilustra a importância de discernir entre influências espirituais. Que critérios internos ela usa para diferenciá-los? O critério de que um traz paz e alegria e o outro não, né? O outro não. O outro já traz medo, né? Ela tremia, olha, ela tremia até. Vendo-se perseguido, tremia. Não, ele tremia, né? Ela duvidou aqui. Ela duvidou e começou a perseguir. Com Deus não tem dúvida, né? Ele é o que é, né? A própria virtude. Jesus afirma que a divindade habita habitualmente em Luísa. Como essa ideia se conecta com a ação de santidade ou da presença contínua de Jesus na vida humana? Olha, Jesus afirma que a divindade habita habitualmente em Luísa. Como essa ideia se conecta com a noção de santidade ou da presença contínua de Jesus na vida humana? É a virtude, né? A virtude que a gente sente, é aquilo que a presença dele nos traz. O que a presença dele nos traz? Nos traz paz, alegria, confiança, né? O outro só traz desespero e, e mal-estar e tudo mais. Porque o demônio, ao tentar imitar Jesus, não consegue reproduzir os mesmos efeitos de paz e virtude? É porque ele não é isso, né? Ele não traz isso. Ele traz o vício, o mal.
O que isso revela sobre a natureza do mal em contraste com o divino? Ué, o mal é o mal, ele só traz mal, mal-estar e o pecado e todas essas coisas. E o divino só traz paz, alegria e caminhos de santidade. É isso. Amém, Fiat? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Livro do Céu, tema do dia 7. Jesus, entretenimento com Luísa. Esta manhã, meu amável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma, dentro de uma igreja, e desapareceu. E eu fiquei sozinha. Agora, encontrando-me diante da presença do Santíssimo Sacramento, fiz a minha habitual adoração. Mas enquanto fazia isto, parecia que me tinha virado todos os olhos para ver se podia descobrir o meu doce Jesus. Enquanto estava nisto, vi-o sobre o altar, como criança, que me chamava com sua graciosa mãozinha. Quem pode dizer o meu contentamento? Voei a ele, e sem pensar em outra coisa, o apertei entre meus braços e o beijei. Mas no momento de fazer isto, tomou um aspecto sério. Mostrava que não lhe agradavam meus beijos e começou a me rejeitar. Eu, não levando em conta isto, continuei e lhe disse: Meu querido, belo, no outro dia você quis desabafar comigo com beijos e abraços, e eu te dei toda a liberdade. Hoje quero com você desabafar também eu. Ah, me dê a liberdade. Mas ele continuava me rejeitando, e vendo que eu não cessava, desapareceu. Quem pode dizer o quão mortificada e pensativa fiquei ao me encontrar em mim mesma? Mas depois de um pouco voltou, e eu lhe pedia perdão por minhas impertinências. Me perdoou, querendo ele desafogar por mim. Enquanto me beijava, me disse: Amada, meu coração, minha divindade habita em ti, habitualmente, e à medida que tu vais inventando novas coisas para me deleitar contigo, assim eu, para estar a par, uso novos modos para fazer você se deleitar comigo. Com isso eu entendi que era uma brincadeira que Jesus queria fazer. Brincadeira estranha de Jesus, né? Ai, meu Deus do céu. Amada de meu coração, minha divindade habita em ti, habitualmente, e à medida que tu vais inventando novas coisas para me deleitar contigo. Assim eu, para estar a par, uso novos modos para fazer você se deleitar comigo. Sei. É uma brincadeira, né, que ele fez. Eu tô tentando entender a brincadeira dele. Eu não tô conseguindo entender. Mas ele diz aqui uma coisa interessante, né? Minha divindade habita em ti, habitualmente, né? Então, a divindade está na Luísa sempre, né? Em todos os momentos. E aí, por causa dessa divindade estar dentro dela, ela vai a divindade, né, dentro da Luísa, vai inventando novas coisas, né, para fazer com que Deus se deleite na criatura. Aí ele diz assim: eu, para estar a par, ouço novos modos para fazer você se deleitar comigo. Uso novos modos para fazer você se deleitar comigo, né? Como se fosse uma competição amorosa, né? Que Jesus quer ganhar essa competição amorosa, né? Jesus quer e ganha, de fato, né? É uma brincadeira mesmo que ele fez com ela, porque Deus sempre ganha no amor, não tem como ele
perder no amor, né? Ele sempre vai ganhar. Então eu tô entendendo dessa forma, né? Que ele queria ganhar dela, né? Ganhar no amor. Eu entendi assim. É meio difícil de entender, né? O trecho número 2. Efeitos diferentes entre a presença de Jesus e a do demônio. Como esta manhã o bendito Jesus não vinha, o demônio tratava de tomar seu aspecto, fazer-se ver, mas eu, não advertindo os habituais efeitos, comecei a duvidar e persegui-me com a cruz. Persegui-me com a cruz. Primeiro eu e depois a ele. E o demônio, vendo-se perseguido, tremia. Imediatamente o rejeitei de mim, sem olhar para ele. Pouco depois veio meu amado Jesus, e temendo que fosse outra vez um espírito maligno, tratava de rechaçá-lo e invocar a ajuda de Jesus e da rainha mãe. Mas ele, para assegurar-me que não era o demônio, me disse: minha filha, para te assegurar que sou eu, ou não sou eu, tua atenção deve estar nos efeitos internos. Uau, que coisa incrível mesmo você falando aqui. Nossa, olha isso, gente, é muito incrível isso aqui que Jesus está falando. Tua atenção deve estar nos efeitos internos. Se movem a virtude ou o vício, olha isso. Então, quando a gente está na dúvida, será que isso aqui é vontade divina ou será que isso aqui é vontade humana? Será que o que eu fiz foi a vontade de Deus mesmo ou não foi? Então a gente olha lá, né, para o ato primeiramente, né, vai consultar a intenção, né? Então primeiro a gente vai consultar a intenção, vai ver se de fato a intenção estava pura em Deus ou se ainda tinha algum elemento da vontade humana ali, né, naquele ato. Então, né, precisa ver primeiro. Mas será que eu estava mesmo que eu fui mesmo para a igreja servir lá porque eu queria servir a Deus, porque eu estava vendo esse propósito de amar a Deus, de agradar a Deus, né, de fazer Deus feliz? Ou então eu fui lá, né, servir na igreja porque a minha amiga ia estar lá, né, e com certeza, se eu não fosse, né, imagina o que ela ia pensar de mim. Então minha amiga estava lá, né, então com certeza eu tenho que estar lá, né, para mostrar para ela, para as outras pessoas também, né, que eu sou muito responsável, que eu, né, cumpro com os meus deveres, né, para mostrar uma virtude, né. Então, primeiramente a gente observa essa intenção. Mas aí, mesmo com a intenção reta, às vezes a gente pode fazer um ato que veio da nossa vontade humana e não da vontade divina. Então, como é que a gente vai saber? Aí Jesus dá a resposta para Luísa. Tua atenção deve estar nos efeitos internos, se movem a virtude ou o vício. Já que, como minha natureza é virtude, de nenhuma outra eu faço herdeiros dos meus filhos, mais do que da virtude. Então, o ato, né? O ato que foi realizado. O que foi que ele gerou dentro da pessoa? Que atitude que ele gerou dentro da pessoa? É muito importante observar isso. Que atitude? O olhar da pessoa se voltou para que lado? Se voltou para a carne? Se voltou para o mundo? Se voltou para Deus? Se voltou para as pessoas? Se voltou para que lado? Olhar a atitude interna da pessoa. Né? O que foi que aquilo dali gerou dentro da pessoa? Gerou um vício, né? A pessoa ficou viciada em um prazer, né? Em alguma coisa. A pessoa viciou em receber elogio, né? Ela recebeu um elogio e agora quer receber o elogio sempre, né? Então, o ato dela ali já estava sendo movido por alguma razão humana que deu brecha para isso, né? Então, ela recebeu o elogio e era aquilo mesmo que ela estava querendo, né? Porque ela recebeu e ela se inchou, né? E era aquilo que ela queria mesmo vir e ela ficou feliz. E aí ela gerou um vício, agora ela quer receber elogio sempre. Aí ela vai de novo lá na igreja para poder, né, as pessoas verem como ela é linda, né, como ela é prestativa, como ela, né? O padre amou o arranjo lá que ela fez na igreja. O padre amou, falou para ela que estava lindo,
que nunca tinha visto um arranjo tão bem feito assim. Aí ela amou aquilo, ela, né, quer ouvir de novo aquele elogio, né, que gerou nela um prazer, né, uma satisfação própria, né, e nisso e outras coisas também. Então, o que gera na pessoa? Né? Que atitude interna a pessoa tem? Né? Então, quando a gente, né, fica na divina vontade, e é Jesus que está nos movendo, e não o demônio, não a nossa vontade humana, então o que fica dentro de nós, né, é a virtude, né? Ou seja, é aquilo que é ordenado em Deus, que está ordenado em Deus. Então, os nossos olhos ficam voltados para Deus, o nosso coração fica voltado para Deus, a nossa felicidade é Deus, fica voltada para Deus, tudo é Deus para nós. Não tem espaço para outras coisas. A razão é Deus, o motivo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus, né? Então, né, é muito importante, porque tem gente que fica, né, com medo. Será que é Jesus? Será que é o demônio? Será que é Jesus? Será que é o demônio? Então, tem que saber olhar a atitude interna do coração, tem que saber identificar, tem que começar a ter essa atenção. O que era que eu estava, né, pensando na hora, o que era que eu estava sentindo, o que era que eu estava desejando naquela hora. Tem que começar a pensar e viver na verdade. Né? Se realmente estava com o pensamento das trevas na vontade humana, tem que admitir que estava na vontade humana. Mas se não estava, você também precisa admitir que você não estava. Naquela coisa, porque eu sou tão ruim que, né, tudo para mim é ruim, tudo para mim é abaixo de zero. Não é dessa forma. Você tem que ser realista, tem que viver na verdade, 100% na verdade. Né? A divina vontade vai esperar isso de nós, que a gente viva 100% na verdade, porque a verdade é Deus. Né? Então a gente precisa começar a nos enxergar na verdade, aquilo que tem dentro do nosso coração. Né? E se realmente Jesus está tendo espaço em nós, se realmente está brotando coisas ordenadas no nosso coração, ou se está brotando desordem, né? Vício, porcaria. Então tem que observar, né? Tem que saber observar quando acontece de ter essa dúvida, né? Quando, né, se fica nessa dúvida, sim. Né? E claro, pergunta para Jesus, vai lá conversar com ele e tudo mais, né? Para poder esclarecer. Né? Então conversa com outra pessoa, né? Que Jesus também está na outra pessoa. Isto você pode compreender também na natureza humana, né? Que sendo carne, acontece que você tem alguma chaga, e a carne se muda em pulso, né? Então a carne se muda em pulso, e se pode dizer que não é mais carne. Assim minha natureza, se minimamente eu pudesse reter em si a sombra do vício, cessaria de ser aquele Deus que é, o que não pode acontecer jamais. Então uma pessoa que ela tem um vício, né, que ela tem uma desordem latente, né, alguma coisa assim, um podridãozinho nela, ela bane a vida divina de dentro dela. A vida divina não fica dentro dela, né? Jesus está dizendo aqui, ele não suporta ficar dentro dela. Ou é ou não é, ou é Deus ou não é Deus. Não existe isso. Não existe isso, né? E aí que tá, porque tem pessoas que, né, percebem, né? Por exemplo, tem gente que vê os vídeos da Aline, acha lindo os vídeos da Aline, maratonou os vídeos da Aline, aí, né? Viu Jesus na Aline, viu que a Aline, né, falou palavras divinas que vinham de Jesus, palavras que vinham de Deus. Aí a pessoa, ela teve essa experiência, ela comprovou isso, né, com a experiência dela. E aí, depois, a Aline fala alguma coisa, a vontade humana da pessoa se revolta, não queria ouvir aquilo. E aí a pessoa vai e simplesmente, como é que eu posso dizer assim, desfaz, né? Desfaz a própria experiência que teve. Se desfaz da própria experiência que teve, né? Então, assim, falta uma verdade muito grande, né, na pessoa.
complicado. Até perdi o raciocínio aqui. Deixa eu pegar o raciocínio de volta. Sim, porque Jesus fala aqui, ou é divino ou não é divino, né? Não existe meio termo, não existe isso. Então, essa ali, a pessoa pensa, né? Essa ali, né, tá com pensamento estranho, tá com pensamento errado e tal, né? E aí ela não dá uma chance, assim, pra Jesus provar pra ela que aquilo ali tá certo. Ela não dá uma chance, ela simplesmente, né, sai do grupo, né? Ela vai embora, não quer saber mais. Então, né, ela não entende isso, que ou é de Jesus ou não é de Jesus, não existe um meio termo. Ou você viu Jesus naquela pessoa ou você não viu. Não existe meio termo. E se você viu Jesus naquela pessoa e você não sabe reconhecer ele, você não tem esse pulso firme para dizer eu vi Jesus nessa pessoa, então, lamento muito, né? Lamento muito, mas nossa senhora, meu Deus do céu, muito complicado. Porque eu não sei se Jesus vai se apresentar mais para essa pessoa, porque ele se apresentou, a pessoa rejeitou ele, a pessoa cuspiu, né? Jogou na lata do lixo, né? Aquela experiência que ele permitiu ela ter, de reconhecer ele, de ouvir as palavras dele, é muito complicado, gente. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Ou é Jesus ou não é Jesus, né? Não existe isso. Eu não quero participar do grupo da Aline, porque eu acho muito radical, mas eu vou ficar ouvindo aqui. Não é ou não é. Ou é Jesus ou não é Jesus. Ou é divino ou não é divino. Não existe isso. Entendeu? Então é problemático esse pensamento humano, né? E Jesus aqui está desfazendo isso. Amém, Fiat. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me ama, dá-me um golo da vontade de Deus para minha alma. Me abençoa, minha mãe, para que eu faça todas as minhas ações sob os vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe. Suprema Majestade, vence a divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todo e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então a tua divina vontade, venha a divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante este dia. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Texto do tema 2, Livro do Céu, volume 3, capítulo 2 e 3. 3 de novembro de 1899. Esta manhã, meu amável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesmo, dentro de uma igreja, e desapareceu, e eu fiquei sozinho. Agora, encontrando-me diante da presença do Santíssimo Sacramento, fiz a minha habitual adoração, mas enquanto fazia isto, parecia que me tinha virado todos os olhos para ver se podia descobrir o meu doce Jesus. Enquanto estava nisso, vi sobre o altar, como criança, que me chamava com suas graciosas mãozinhas. Quem pode dizer o meu contentamento? Voei a ele e, sem pensar em outra coisa, o apertei entre meus braços e o beijei. Mas no momento de fazer isto, tomou um aspecto sério e mostrava que não lhe agradavam meus beijos, e começou a me rejeitar. Eu, não levando em conta isto, continuei e lhe disse: meu querido belo,
No outro dia, você quis desabafar comigo com beijos e abraços, e eu te dei toda a liberdade. Hoje quero com você desabafar também eu. Me dê a liberdade. Mas ele continuava me rejeitando, e vendo que eu não cessava, desapareceu. Quem pode dizer o quão mortificada e pensativa que fiquei ao me encontrar em mim mesmo? Mas depois de um pouco voltou, e eu lhe pedi perdão por minha impertinência. Me perdoou, querendo ele desabafar comigo. E enquanto me beijava, me disse: Amada do meu coração, minha divindade habita em ti habitualmente, e à medida que tu vais inventando novas coisas para me deleitar contigo, assim eu, para estar a par, uso novos modos para fazer você se deleitar comigo. Com isso eu entendi que era uma brincadeira que Jesus queria fazer. Então, nesse trecho, né, Luísa vem dizer que ela que nesta manhã ela se foi transportada, né, para fora de si mesma, e que Jesus levou ela para dentro da igreja e lá deixou ela sozinha dentro dessa igreja. Quando ela se encontra sozinha, ela se vê dentro da igreja e vai fazer a adoração, né, no Santíssimo Sacramento. E durante a adoração, a sua habitual adoração ao Santíssimo Sacramento, o seu olhar se volta para todos os lados procurando Jesus. Logo ela encontra Jesus diante do altar como criança. É assim que ela vê Jesus, ela corre, e Jesus chamando ela com suas mãozinhas, né? E assim ela corre, né? Querendo abraçar Jesus, corre para perto de Jesus. Ela diz que voou, né? Voou a ele. Ela diz que ao chegar perto de Jesus, começou a apertar, a abraçar Jesus, a beijar o menino Jesus. Mas Jesus não se agradava com os seus beijos e seus abraços. Assim ele tomou um aspecto mais sério, um aspecto seríssimo, né? E começou a se afastar de Luísa, a rejeitar seus beijos e seus abraços. Mas Luísa não levou em conta, né, essa rejeição de Jesus com ela. E ela então começa a dizer que em outros dias ela deu total liberdade a Jesus de estar com ela, né, de beijar, de abraçar, né, e agora ela queria, né, que ela, né, ele desse a liberdade para ela fazer o mesmo com ele, beijar, abraçar, apertar Jesus, desabafar com Jesus, o seu amor com Jesus. Mas Jesus não levou em conta, né, e se retira, né, novamente. E ao se retirar, ela ficou pensativa, né, vendo Jesus desaparecer, ela aceitou essa modificação e ficou pensativa, né, se modificou por Jesus não querer estar com ela ali, né, e ficou muito pensativa. Mas depois Jesus vem, né, volta, aos poucos voltou um pouco, depois voltou um pouco, voltou, né, e, e Luísa vai e pede perdão a Jesus pela a insistência e a persistência de querer estar com Jesus para beijá-la e abraçá-la. E Jesus vai, né, perdoa. Então, querendo ele desabafar com Luísa, diz que diz para Luísa: Amada do meu coração, minha divindade habita em ti habitualmente. E à medida que tu vais inventando novas, então à medida que ela vais habituando, né, nela, à medida que tu investe, tu vais inventando novas coisas, né?
que Luísa inventava meios que fosse, né, para estar com Jesus. Ela procurava Jesus de todas as formas, né, para se deleitar com Jesus. Então, na medida que ela ia inventando novas coisas para se deleitar com Jesus, para estar a par, ele diz, para estar a par, uso novos modos para fazer você se deleitar comigo. Então, agora assim, Luísa entende que tudo isso era uma brincadeira que Jesus estava fazendo com ela, né? Aí, continuando, né, no Livro do Céu, volume 3, trecho 3, 4 de novembro de 1899. Efeito diferente entre a presença de Jesus e a do demônio. Como esta manhã o bendito Jesus não vinha, o demônio tratava de tomar seu aspecto e fazer-me ver, mas eu não advertindo os habituais efeitos, comecei a duvidar e perguntei-me com a cruz e perseguir-me com a cruz, primeiro eu e depois a ele. E o demônio, vendo-se perseguido, tremia. Imediatamente o rejeitei de mim sem olhar para ele. Então aqui Luiz está dizendo que Jesus, enquanto Jesus não vinha, né, o demônio se aproveitou dessa brecha de Jesus e se transformou no aspecto de Jesus para a Luísa. Mas como a Luísa, sempre que Jesus aparecia para a Luísa percebia os efeitos, né, que era Jesus, e dessa vez ela não teve o efeito que era com Jesus. Ela começou a perseguir, a duvidar e começou a perseguir o demônio com a cruz, né? E ao perseguir o demônio com a cruz, ele se tremia todo. E assim Luísa imediatamente o rejeitou, né, da presença dele, né, sem que ela olhasse para ele. E diz: pouco depois veio o meu amado Jesus, e temendo que fosse outra vez o espírito maligno, tratava de rechaçá-lo e invocar a ajuda de Jesus e da rainha mãe. Mas ele, para assegurar-me que não era o demônio, me disse. Então, depois disso, né, depois de ter rejeitado o inimigo, né, Jesus vem e aparece para Luísa. E ela ficou com receio de que fosse o espírito maligno de novo. Ela começa também a rejeitar, a invocar a ajuda de Jesus, né? Ela diz que começa a rechaçá-lo. E começa a invocar a ajuda de Jesus e da Rainha Mãe. Mas para assegurar que não era o demônio, Jesus vai e diz: minha filha, para te assegurar se sou eu ou não sou eu, tua atenção deve estar nos efeitos internos. É, é, é como foi no início, né? Que quando Jesus, o inimigo apareceu para Luísa, aqui no início, Luísa não reconheceu por causa de quê? Por causa dos efeitos, que quando Jesus vinha, ela sentia os efeitos, né, de virtude, né, e então ela reconheceu que não era Jesus, né, e aqui Jesus vem dizer que ela tivesse toda a atenção para quando para segurar se não era o demônio, ela tinha que ter atenção para segurar se era ele ou o demônio, ela tinha que ter atenção dos efeitos, né, internos. Se movesse em virtude, né, ou vício, né.
Então, se ela tivesse a virtude que é de Jesus, né? Se ela encontrasse vício, percebesse vício, não era de Jesus. Já que, como minha natureza é virtude, a natureza de Jesus é virtude, de nenhuma outra eu faço herdeiro dos meus filhos, mas do que da virtude. Né? Já que Jesus é virtude, a natureza de Jesus é virtude, todos que os filhos dele, ele vai apresentar virtude, né? Vai ter virtude. E isso você pode compreender também na natureza humana, que sendo carne, acontece que se tem alguma chaga, a carne se muda em pus, e se pode dizer que não é mais carne. Assim, minha natureza, se minimamente pudesse reter em si a sombra do vício, cessaria de ser aquele Deus. Então, se ela sentisse o vício, percebesse vício em vez de virtude, jamais poderia ser, jamais poderia ser a presença de Deus ali, né? Cessaria a presença de Deus ali, que é o que não pode acontecer jamais, né? Não pode acontecer jamais aos filhos de Deus, aos filhos que ele os filhos herdeiros das virtudes de Deus, né? Jamais pode acontecer vícios. Então, assim, com muita atenção, ela poderia identificar se era Jesus ou inimigo, né? Amém, fiat, fiat. Deus abençoe, fiat.